meus amigos, sejam bem-vindos ao Preveste da UEA. Meu nome é professor Walter Beltrão de Biologia, sou do sexo masculino, tenho 59 anos, minha cor é branca, sou careca, de olhos castanhos, minha altura é 1,71, estou trajando uma calça jeans, calça preta, camisa preta. A sala de aula é estúdio de televisão e eu utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Beleza? Olha a aula de hoje, evolução humana importantíssima na aula do vestibular. Cai no vestibular? Não, não cai, desaba. Fiquei toda arrepiada agora, observa. Questão do CIS1, cuidado com isso, o macro está acostumado, você ainda não. Tá legal? Vamos ao que interessa? Vamos lá. Características de primatas. Primeiro, é importante que você identifique algumas características surgidas lá no passado para eles. Tá legal? Uma dessas características qual é? O dedo opositor. O dedo opositor permite para quê? Eu me segurar, entendeu? Walter, você precisa se segurar andando nas árvores? Não, eu não preciso. Então é característica de primata. Tá legal? Outra que é importante, visão estereoscópica. Na visão estereoscópica, quem tem olho na frente calcula melhor. Quem calcula melhor, sabe, mantém o cérebro e o cara faz com que ele consiga atacar, predar com mais facilidade. Então, o olho na frente foi importante para o desenvolvimento do cérebro e a adaptação do corpo a esse novo mundo que surgiu para os primatas. Então, duas características importantes. Quais são? Dedo opositor e a visão estereoscópica. Legal? Outra coisa que é importante, qual é? É só observar. Observa. Olha aí, olha o tamanho desse cara. Esse cara é espetacular, é nosso parente. Beleza? Isso é pra ti, cara. Vamos lá. Outra característica importante, arcada dentária. Tu percebes que ele tem dente maior na lateral? Esses dentes ainda, para eles é muito bom, para nós não. Por quê? Sofremos mutação, recombinação gênica, seleção natural. Então os caninos, no caso, para nós, o que aconteceu? Não tem função nenhuma. A mutação fez isso por causa do nosso novo hábito alimentar. Beleza? Não esquece, hein? Dobzhansky aí, Dobzhansky dando show. Mutação, recombinação gênica, seleção natural, questão de prova. Legal? Agora presta atenção. Eu tenho o primeiro, Australopithecus. Meu amigo, cuidado. Muito cuidado. Austral quer dizer sul, piteco quer dizer macaco. Isso tem uma confusão terrível. Cuidado, aluno. Nós temos o mesmo ancestral que os macacos. No homem não veio do macaco. Confere? O homem não veio do macaco. Temos o mesmo ancestral. Confere? Muito bem. Que ancestral é esse? Sahelanthropus chadensis. De um grupo, esse Sahelanthropus chadensis, veio, ramificou, deu origem aos macacos. E do Sahelanthropus chadensis deu origem à espécie humana. Ou que pelo menos seguiu a espécie humana. Então, homens e macacos têm o mesmo ancestral. Beleza? Legal. Então nós temos aí o Australopithecus, depois vem quem? O Homo habilis, olha o nome está dizendo, habilis, habilidade, tá certo? Depois vem quem? Homo erectus, erectus. E a linhagem erectus deu origem à espécie humana. Beleza? Vamos lá, quem é? Olha aí, Neandertal. Neandertal é interessante, sabe por quê? Porque os neandertais, eles migraram para a Alemanha. Chegando na Alemanha, entraram em extinção porque é muito frio, eles eram atarracados, achatados, ossos largos, né? Mas tem um detalhe, eles viveram junto com os Homo sapiens. Como eles viveram juntos, eles se relacionaram. Se eles relacionaram, nós aqui, que não somos de origem africana exatamente, nós temos gene de Neandertal. Cuidado com isso que cai na prova. Beleza? Muito bem. O que mais agora? Vamos lá. Olha aí o Homo sapiens, também chamado de Cro-Magnon. Cro-Magnon. E ele deu origem à espécie humana. Homo sapiens sapiens. Fique atento com isso, que isso cai na prova, meu amigo. Muito bom. Aí a dispersão humana, perfeito? Depois da dispersão humana, isso é importante, cuidado que cai na prova, tem que entender que a espécie humana começou na África, depois se dispersou por todos os países do planeta, legal?
Entenderam isso? Muito cuidado que isso vem na prova, meu amigo. Aí, a filogenia dos primatas, mostrando que homens e chimpanzés têm um parentesco muito grande, cuidado com a questão da prova. Eu repito isso aí para tu não errares na questão, beleza? Eu mostro aí a filogenia da espécie humana. Entende, para aí tu e vai olhar toda essa sequência humana, legal? E aí agora nós temos a participação da nossa querida aluna Manu! Professor, o bipedalismo foi essencial ao desenvolvimento humano? Manu, essa pergunta foi espetacular. Olha lá, quando nós estamos aqui, olha o professor Walter, tá vendo? Ereto, postura ereta. Macaco anda assim, ó. Macaco anda assim, problema no quadril e as pernas arqueadas, porque não tem hábito para andar em ambiente terrestre, ele anda em árvore. Confere? Muito bem, mutação, recombinação, seleção natural. O que aconteceu? A espécie humana fez isso, ó, uma mutação. Legal? Eu corro. Se eu corro, eu fujo do predador. Confere? Eu caço melhor. Entendeu? Então o bipedalismo foi essencial para a evolução da espécie humana. Tranquilo? Beleza, meu amigo. Presta atenção agora. Olha só. Uma questão para ti. Em 1994, os primeiros fósseis de um hominídeo até então desconhecido foram encontrados na Etiópia. Os antropólogos responsáveis pela descoberta descreveram os restos mortais como sendo uma fêmea adulta e decidiram chamar a espécie de Ardopithecus ramidus, apelidado de Hard. Ao longo de 10 anos seguintes, foram fósseis da espécie de Hard foram encontrados datados entre 4,2 a 4,4 milhões de anos. Quando os cientistas examinaram essa coleção de fósseis, identificaram que o pé tinha uma estrutura que permitia dar passos com impulsos de dedos, como fazemos hoje. O que os símios que caminham sobre 4 patas não fazem. Muito bem. Quando se compara a espécie de Hard com a espécie humana atual, a categoria taxonômica comum entre essas duas espécies, o que revela um grau maior de parentesco evolutivo entre elas é gênero Hominidae, classe Mammalia, ordem Primata, subfilo Vertebrata ou reino animal. A resposta é letra C, a ordem Primata. Cuidado com isso que cai na prova. Muito bem. Hominídeo é um termo latino que designa a família. A classe Mammalia inclui todos os mamíferos, tais como os mamíferos ovíparos, marsupiais e placentários. Subfilo Vertebrato inclui todos os animais cordados de uma coluna vertebral, crânio e vértebras. O reino animal inclui todos os organismos celulares eucariontes desprovidos de parede celular, formadores de embrião e ecologicamente autótrofo. Vou resolver essa para ti também, observa. Questão da Unesp. De 400 mil a 40 mil anos atrás, pequenos grupos de neandertais se distribuíram por uma região que hoje abrange a Europa, o oeste da África e o Oriente Médio. Desde o sequenciamento do genoma neandertal em 2010, os dados genéticos sugerem que a frequência que, em algumas das ocasiões que se encontraram Homo sapiens e neandertais se reproduziram e deixaram descendentes férteis. Presta atenção! Por esta razão, populações humanas atuais sem ancestralidade exclusivamente africana abrigam em seu genoma trecho do DNA neandertal. Não há evidência de neandertais tenham vivido na África. Presta atenção! Os especialistas defendem que essa pequena contribuição dos neandertais tem influenciado certas características dos seres humanos modernos. Vários estudos já associaram genes neandertais a traços mais vantajosos, como um sistema imune mais robusto, ou desvantajosos, como maior risco de desenvolver doenças como diabetes ou depressão. O que mais? A ideia de que Homo sapiens tenha convivido com neandertais não é nova. Antes dos estudos do DNA antigo, já existiam evidências arqueológicas dessas coexistências no Oriente Médio e na Europa. Cavernas em Israel e na Jordânia guardam resquícios de ocupação em sequências de duas espécies. Além disso, alguns fósseis apresentam traços mistos de Homo sapiens e Neandertal. O texto apresenta resultados recentes de pesquisas sobre a evolução humana e destaca, entre outros aspectos, letra A, articulação de conhecimentos obtidos por meio de pesquisas científicas de áreas diferentes, na busca de explicações sobre a origem e movimentação da evolução dos ancestrais humanos. Letra B, combinação de exemplares de diferentes espécies, com uma origem apenas de problemas e desajustes genéticos posteriormente transmitidos às novas gerações. Letra C, percepção da complexidade dos contatos entre os antepassados dos seres humanos e do isolamento rigoroso que havia
entre os representantes das diferentes espécies. Letra D, hipótese mais provável da origem dos ancestrais humanos na África e posterior circulação e transferência de várias espécies para os demais continentes. A letra E diz limitação do conhecimento acerca das origens dos seres humanos que continuam a ser objeto de especulação filosófica destituída de bases documentais. Muito bem, o texto apresenta resultados recentes da pesquisa sobre a evolução humana e destaca entre outros aspectos. Letra A, articulação de conhecimento obtido por meio de pesquisas científicas de áreas diferentes, na busca de explicações sobre as origens e movimentação e a evolução dos ancestrais humanos. Vem para mim e observa, meu aluno, observa. Se fosse só a genética, a gente estava aí batendo cabeça. Por quê? Porque a gente precisa entender o processo evolutivo, as mudanças que aconteceram com as espécies com o passar do tempo. E essa dispersão, o que aconteceu com essas espécies? Que tipo de modificação foi acontecendo com as espécies, né, para dar origem ao que hoje é a espécie humana? Então não existe só a história, mas sim história, antropologia, sociologia, genética, botânica, entendeu? Até a histologia foi importante para que identificasse estruturas, né, genéticas dentro dos ossos, para verificar se há parentesco com aqueles fósseis que já foram vistos no passado. Então, justificando a resposta, não foi só mas vários tipos de conhecimentos que foram embasados para dar essa ideia de que a espécie humana, na verdade, tem o conjunto de duas espécies Homo sapiens e os Neandertais. Legal? Isso é importante demais. Na aula de hoje a gente viu evolução. Evolução humana é um assunto espetacular que você não pode deixar de ler. Tem que ler esse assunto. Legal? O que é importante no nosso vestibular? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais. Mas não esquece, tem que ler. Leia, ler é importante, fazer exercício é importante, entrar em contato com o professor é importante. Eu vou te ajudar a resolver questões de vestibular e essas questões é que vão te dar a graça de resolver a tua prova do vestibular. E aí vem o que, meu amigo? Vem o teu sucesso. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!